Meu povo, muito bom dia para vocês, hein? Começando um café com Beckler, que hoje não tem absolutamente nada. Tem celular com Beckler, porque aqui tem uma colinha do que eu vou falar para não perder. Nem café não tem, eu tô aqui no Johan Cruyff, tô no estádio do Barça, onde o feminino vai jogar amanhã. Já convido vocês, 2h30 da tarde, tem transmissão de Barça-Pulten, a terceira rodada da Champions Feminina. Vamos transmitir daqui na Max. Seguinte, gente, uns recadinhos antes de começar a falar dos jogos que eu falarei, que são Flamengo e Atlético, Atlético e Flamengo, Real Madrid e Osasuna, com a situação do departamento médico do Real Madrid, 2 jogos de Premier que eu assisti esse final de semana, Liverpool contra Brighton, Arsenal contra Chelsea. Antes de mais nada, eu vou fazer um vídeo essa semana sobre Barcelona, Nike e, enfim, a semana do Barça, que também inclui aí uma lesão do Lamine Yamal, que vai ficar 3 semanas fora no tornozelo, do Lewandowski, que vai ficar 10 dias afastado, basicamente vai perder a data FIFA com a Polônia, mas deve sair na quarta-feira, tá? A semana do Barça dessa semana, porque tem muita coisa da semana passada. Por que eu não fiz ainda nada sobre Nike? Porque ainda quero entender melhor o longo prazo, como é que vai ser, como que vão ser os próximos acordos do Barcelona de e-commerce, de loja própria e tal. Eu estou buscando mais informações sobre isso para ficar mais completo para vocês do que simplesmente quanto que o Barcelona vai ganhar mais dinheiro e tal, e tentando entender também a informação que saiu que mesmo com o que já vai vir de acréscimo da Nike essa temporada, que o Barcelona não vai ter fair play, não vai ter margem suficiente para 1-1, né? A regra do 1-1 e para inscrever o Dani Olmo. Enfim, essa semana sai, então se inscreve aqui para você não perder os próximos conteúdos e já deixa um like aí também nesse café, que dessa vez nem café não tem. Vou começar falando sobre a final da Copa do Brasil, Atlético e Flamengo, que terminou com a vitória do Flamengo 1-0, no agregado 4-1. Eu acho que o título da Copa do Brasil é justo para o Flamengo, pela decisão contra o Galo, porque o Flamengo soube aproveitar muito melhor os momentos que ele teve, né? Os 2 jogos eu achei muito equilibrado. Se a gente pega os gols do Flamengo, o primeiro é de uma muito boa jogada lá no Maracanã ainda, né? Uma muito boa jogada, saída desde atrás, o Atlético defende mal e a bola acaba sobrando para o Arrascaeta depois de um rebote. O segundo gol é meio que uma roubada de bola do Flamengo no campo de ataque, que o Júnior Alonso se despista e o Gabigol aparece nas costas dele para marcar. O terceiro é um erro individual do Zaratio, se eu não me engano, que domina mal uma bola no meio campo, o Flamengo rouba, ataca muito bem. Enfim, os gols do Flamengo foram de jogadas que o Flamengo pôde correr, que o Atlético falhou, se desentendeu na marcação e que o Flamengo, assim, em transições, conseguiu marcar. E também o gol do Plata, né, na Arena MRV, também é assim. O Atlético fez aquele gol com o Allan Kardec, também num erro do Léo Ortiz dentro da área. Cara, não lembro se é o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, até agora. Enfim, no erro da defesa do Flamengo. Mas foi 2 jogos muito equilibrados, que os 2 times tiveram muita dificuldade de criar com a bola no pé, que o Atlético sentiu falta do melhor Hulk, tanto no primeiro como no segundo jogo. O Hulk não teve, por exemplo, no nível que ele já esteve outras vezes, aquele golaço que ele fez em São Januário para classificar o Galo. E por mais que esse time de hoje eu acho que tenha mais recursos, tenha mais capacidade de não depender de toda hora o Hulk tirar um coelho da cartola, muitas vezes ainda depende que o Hulk tire um coelho da cartola. O número de gols do Paulinho no ano é muito baixo, o Allan Kardec só fez aquele gol contra o Flamengo. Na falta do Daverson, que tem feito meio de Hulk, né, na Libertadores, o Atlético se viu sem um jogador decisivo. Eu acho o Scarpa subaproveitado nesse time do Galo, pela qualidade que ele tem. Eu acho que ele participa pouco dos jogos, o Atlético constrói muito pelo outro lado, e o Scarpa acho que aparece pouco, tanto para construir como para finalizar as jogadas pelo lado direito. Mas foram 2 jogos muito equilibrados e poderia ter caído para qualquer lado. Mas o Flamengo, quando teve as oportunidades, quando o Atlético errou, foi muito letal e por isso eu acho que mereceu. Não sei se a substituição que fez o Felipe Luiz de tirar o Gabigol para colocar o Bruno Henrique foi motivada por alguma questão física do Gabigol, mas o certo é que melhorou muito o Flamengo para correr nas costas da defesa do Atlético, até porque o Atlético teria que se expor mais no segundo tempo, mas o Flamengo correu muito bem no segundo tempo e o Bruno Henrique, para mim, ajudou a fazer com que a balança pesasse mais para o lado do Flamengo. Ainda assim, o jogo ficou muito vivo o tempo inteiro. Se a bola do Allan Kardec que não entrou, e o Flamengo antes já poderia ter matado o jogo, né, matado a final. Mas se aquela bola do Allan Kardec, que sabe-se lá como ele não consegue finalizar, entra, e no contra-ataque daquilo foi o gol do Flamengo, o Atlético teria ali 10 minutos de uma pressão total e que qualquer coisa poderia acontecer. O Flamengo depois matou o jogo no contragolpe. Um ponto muito negativo para o estádio do Atlético, para a organização, para a polícia, enfim, para todos os envolvidos em organizar bem um jogo de futebol, que tanta gente possa pular a catraca. Eu vi uma notícia de que dos 45 mil torcedores que entraram, só 32 mil passaram pelas bilheterias, foram 13 mil invasões,
Cara, é 1 a cada 4 basicamente, né? Esse número não pode acontecer. Se realmente for isso, é bastante absurdo. E depois a permissividade e a dificuldade de conter os torcedores do Atlético que estavam jogando de tudo dentro do campo. A gente viu assim, jornalistas que estavam ali trabalhando, sendo ameaçados e jogando coisas neles e tal. Assim, o comportamento da torcida do Atlético foi lamentável, de parte da torcida, evidentemente, né? E também da organização de permitir que tudo fosse arremessado, de conter aquele setor e também as invasões no estádio. Não pode mais ser assim, né? Quando a gente fala dessas novas arenas e tal, se tem uma coisa que elas têm que ter de bom, é exatamente a organização. Porque senão deixa os estádios de arquibancada de madeira, porque pelo menos eles eram mais legais, se for para ser desorganizado e para continuar a bagunça que a gente sempre viu. Então, uma nota muito baixa, tá? Não sei de quem é a responsabilidade, eu gostaria muito que isso fosse apurado e que fosse levado para frente, que quem for o culpado que seja responsabilizado por isso. Não sei se é o Atlético, se é a organização da arena, se é a polícia, se são só os torcedores e aí identifica e pune um por um, se for o caso, mas acho que não pode ter, num grande jogo, numa grande final, a cena que a gente viu. Assim. Eu estava assistindo, porque os direitos da Copa do Brasil não foram vendidos para o exterior, então eu estava assistindo via Premiere, né? Premiere do Brasil, que funciona na Espanha. Mas eu imagino se isso é uma final da Copa do Brasil, um grande jogo, e se essa imagem passa mundo afora. Realmente seria muito feia, seria ruim para o futebol brasileiro, dificulta a venda, dificulta a promoção do futebol brasileiro, uma cena como essa. Além do que, sem viralatismo, né, de pensar que a gente tem que fazer futebol para gringo, dificulta que o próprio torcedor brasileiro goste, que se sente confortável para ir no estádio, para levar a família para ir para o estádio. Então, é só negativo, não tem nada de minimamente positivo ou de passar a mão na cabeça, de que foi só uma exceção, porque não pode ser nem exceção caso como esse. Vocês me desculpem um pouco de ruído aqui, tá? Estão cortando a grama aqui agora. Eu vou falar dos jogos do futebol internacional, mas antes, na semana passada, eu dei aqui para vocês uma dica sobre os fan tokens do Barça, né? Que são aquelas moedinhas virtuais que, se você tiver, você pode interagir com o clube. Pode participar de enquetes, participar de decisões dentro do clube e tal. E isso também tem do Flamengo. Aproveitar que eu falei aqui do Flamengo e Atlético, para falar que vocês também têm fan tokens do Flamengo para vocês. O rubro-negro que estiver assistindo aqui, tem link na descrição do vídeo para vocês adquirirem os fan tokens do Flamengo. E quanto mais você interage, quanto mais você participa, é uma forma muito legal mesmo de você participar do clube que você gosta, do seu clube do coração. A gente vê que os clubes hoje estão cada vez mais fechados, estão cada vez mais restritos, que já não se tem mais, talvez, a relação que se tinha no passado, porque essa relação está mudando. Então acho que uma forma de você se sentir parte, sentir um torcedor mais atuante mesmo, se você não mora no Rio de Janeiro para conseguir nos jogos, por exemplo, é ter os fan tokens. E aí você pode tomar decisões, interagir, participar, se sentir ativo ali, não só torcer para o clube. E quanto mais você participa, mais VIP você vai ficando e depois você pode trocar por experiências bem legais. Então, semana passada eu falei do Barcelona, falando agora do Flamengo também, você rubro-negro que estiver acompanhando, tem de vários outros clubes, mas falando especialmente para o torcedor rubro-negro, e nas próximas semanas eu também vou falar de mais fan tokens de outras instituições esportivas, agremiações, por assim dizer. Mas vai lá, gente, tem aqui um link na descrição do vídeo para você se tornar ainda mais rubro-negro, para você participar ainda mais da vida do Flamengo. Eu vou deixar a Premier por último para falar de Real Madrid 4-0 no Osasuna. O Real Madrid precisava dar uma resposta e o Vinícius deu essa resposta para acalmar todos os ânimos, para o Real Madrid para a data FIFA mais tranquilo, com resultados e sensações dentro de campo. A derrota do Barcelona para a Real Sociedad também ajuda isso, que o Real Madrid tem conseguido encurtar essa distância em relação ao Barça. Hoje é de 6 pontos a vantagem do Barcelona com um jogo a mais, essa vantagem depois pode ficar de 3 pontos apenas. Então, mais um grande jogo do Vinícius, fazendo 3 gols. Ninguém duvida, não é possível que nessa altura do campeonato alguém duvide da qualidade que o Vinícius Júnior tem para jogar, mas é uma derrota triste, né? É uma derrota triste pelas lesões do Real Madrid, especialmente a do Militão, mais uma ruptura de ligamento cruzado de joelho, dessa vez o direito, na temporada passada tinha sido o esquerdo, menos mal, porque acho que a recaída é muito pior do que uma nova lesão, porque afeta acho que mais a confiança do jogador, o tempo de recuperação. Quando você tem uma segunda lesão dessa, a impressão que dá é que você fica mais propenso a uma terceira. Então, assim, um novo azar do Militão, um novo contratempo. Praticamente não jogou a temporada passada. No começo dessa, já fica de fora a temporada inteira. Uma pena, desejar melhoras para o Éder Militão.
quem quer que um jogador se machuque é muito mau caráter, então quem fica feliz que um jogador se machuque, eu acho uma grande sacanagem. E acho que a gente tem mesmo que desejar melhoras, força para o cara e para que ele tenha uma recuperação e volte a ser jogador, bom jogador de seleção brasileira e de Real Madrid, né? Topo do mundo futebolístico. A lesão do Militão e o Tchouaméni, que também está machucado, faz com que o Real Madrid para os próximos jogos só tenha o Rüdiger para a zaga. O Alaba está para voltar já tem algum tempo, mas nunca que volta. O Ancelotti há algum tempo já tinha dito que esperava ele pós-data FIFA de novembro, que seria agora. E viria muito bem ao Real Madrid se o Alaba pudesse voltar, tá? Porque vem jogos muito difíceis. Logo depois da data FIFA tem o Liverpool em Anfield. E o Real Madrid está com a defesa muito desfalcada, cara. Muito desfalcada mesmo. É preocupante para o futuro curto prazo do Real Madrid, os tropeços que possam vir. Como está a defesa. Por uma opção que o Real Madrid fez, de não contratar novos jogadores, de trabalhar com um elenco mais curto, tendo dinheiro para contratar. Eu acho que deveria ter sido contratado algum jogador de plano B e tal, tinha que ter ido buscar algum jogador livre ou mais barato no mercado, mais experiente, que aceitasse um papel secundário na equipe. Por exemplo, o Matt Hummels, que tinha acabado de fazer uma grande temporada com o Dortmund, acabou acertando com a Roma, né? Eu acho que poderia ter sido um bom nome para o Real Madrid. Eu teria me reforçado, fosse eu o responsável pelo futebol do Real Madrid, porque o Militão estava voltando de lesão, a Alaba ainda estava machucado, e a gente já viu na temporada passada que o Real Madrid chegou a jogar sem zagueiros, e não é o normal, não é o saudável que isso funcione sempre. Além da lesão do Militão, que gera esse problema, e a do Tchouaméni, que gera um segundo problema, porque ele seria o primeiro a ser improvisado ali, tem ainda a lesão do Lucas Vázquez, que já é o reserva do Carvajal. Então perde também um lateral direito o Real Madrid. Aparentemente são 3-4 semanas fora, eu vou fazer aqui conta junto com a lesão do Rodrigo muscular, que também é uma pena, a seleção brasileira, o Rodrigo também está tentando engrenar ainda a temporada, já é o segundo problema que ele tem. E se esses dois ficarem fora aproximadamente um mês, olha só o que eles vão perder. Os próximos jogos do Real Madrid são Leganés, ok? Liverpool, nada ok. Getafe em casa, ok. Atlético de Bilbao e Girona fora, nada ok. E Atalanta fora, nada ok. Então, assim, se eles ficarem fora um mês, o Real Madrid nesse um mês vai fazer 6 jogos. Desses 6 jogos, Liverpool, Atlético de Bilbao, Girona e Atalanta são duríssimos para você enfrentar com esse elenco na defesa que o Real Madrid tem. Vamos ver se joga o Mendy improvisado, se sobe, tem um jogador da base que se chama, acho que Asensio também, né? Que escreve diferente do Marco Asensio, mas acho que se chama Asensio também, que jogou no final de semana e que aparece bem, que pode cumprir por ali, mas é uma sequência dificílima que o Real Madrid vai ter, pelo fato de não apostar tão fortemente na base, por não subir tantos jogadores, por ter esse perfil de clube que o Real Madrid chega nesse momento de dificuldade e a gente não sabe muito bem o que esperar dos jogadores que vão ter que suprir. E o Real Madrid vai ter que ir no mercado em janeiro. Acho que não dá para não ir no mercado, para não buscar jogador, para não reforçar essa defesa, especialmente depois das lesões de Carvajal e de Militão, que são para a temporada inteira. O elenco, que já é curto, fica muito, muito curto e muito desfalcado para o médio e longo prazo. Para o curto prazo também, mas para o curto prazo vamos ver se volta o Alaba e o Lucas Vázquez depois. Mas não dá para ir na conta do chá a temporada inteira, porque perde em quantidade e em qualidade o Real Madrid. Então, muito bom pelo Vini, pela vitória, por se aproximar de novo do Barcelona, mas é uma vitória muito triste do Real Madrid. Premier League, Liverpool 2-0 no Aston Villa. Cara, o primeiro gol do Liverpool é um contra-ataque de escanteio, o segundo gol do Liverpool é um contra-ataque, e podiam ter saído mais uns 3 gols idênticos. Primeiro, como o Liverpool atacou bem os contra-ataques do Aston Villa, como consegue conectar rápido, bons passes, bons lançamentos e as galopadas dos atacantes, né? Salah, Luiz Dias, Darwin, depois o Gakpo, é um tormento, coisa que a gente via com o Klopp, que eu acho que começa a se reconectar também, que nunca perdeu, porque tinha ganhado do Leverkusen também muitas jogadas de ataques de transição. Mas como que esse time pegou gosto de novo essa temporada por fazer isso tão bem e está conseguindo conectar muito bem. Então, palmas para o Liverpool. 2 palmas só também, não é para tanto. Que conseguiu fazer isso muito bem. Agora, o Aston Villa, quando tinha um escanteio para Aston Villa, a impressão que dava é que o torcedor do Liverpool comemorava, porque atacava mal as bolas paradas, até teve um quase gol, né, do Diego Carlos, mas
muitas vezes atacou mal a bola parada e mais do que atacar mal, defendeu mal quando estava atacando, assim, permissivo nos rebotes, mandando bola para a área em segunda bola de qualquer jeito, que a bola caiu no pé dos jogadores do Liverpool. Um jogo que pareceu muito desatento, má recomposição da defesa do Aston Villa também. Então, assim, atacou os escanteios mal, assim, relativamente mal, mas principalmente as segundas jogadas do Aston Villa foram muito ruins nesse jogo contra o Liverpool, tanto que esses gols que saíram, quase saíram muitas outras vezes. Achei um bom jogo do Diego Carlos, esse sim, algumas vezes conseguiu recompor, salvou uma bola no pé do Gakpo, se eu não estou enganado, ou do Darwin Núñez, que era praticamente gol, ele deu um carrinho na última hora para conseguir afastar. Foi bem o zagueiro brasileiro nessa partida. E o Aston Villa acho que precisa melhorar essa recomposição, porque correr para trás é muito difícil e correu muito mal contra o Liverpool. Eu não gostei muito do Liverpool quando tinha a bola, tá? Em ataques estáticos, acho que o Liverpool fez muito pouco. Quando já estava todo posicionado e tal, conseguiu criar muito pouco, aproveitou bem as transições. E para finalizar, Chelsea 1, Arsenal 1. São dois times que têm me decepcionado nos grandes jogos. O Arsenal já tem algum tempo, e eu vi contra a Inter recentemente, muito pouco criativo. Se defende até bem, em todos os jogos o Arsenal tem uma boa defesa, permite pouco ao adversário, mas achei o Arsenal mais uma vez burocrático. A volta do Odegaard clareou aquela jogada do gol do Martinelli, acho que era muito importante o gol para o Martinelli, mas ainda não foi suficiente para esse time gerar a sensação de perigo. E eu também não gostei muito do Cole Palmer. Já não tinha gostado especialmente dele contra o Liverpool, e é mais um jogo grande, que eu não sei se não tem quem o acompanhe, quem mais ou menos consiga fazer com que ele receba bolas em melhores condições também. Mas em alguns jogos grandes ainda tem faltado esse Chelsea. Eu vi jogos do Chelsea, por exemplo, contra o West Ham, contra o Wolverhampton. Teve mais jogos que eu vi bons do Chelsea, assim, de goleadas, de jogo alegre, de jogo de muita velocidade e tal. E que nos grandes jogos, especialmente aqui Liverpool e Arsenal que eu assisti, eu não consegui, e Manchester United na semana passada, né? Eu não consegui ver de novo no Chelsea, nos grandes jogos, essa mesma capacidade de jogo. Time novo, sendo montado agora, primeira temporada com o Maresca, está dando passos à frente inegavelmente. Talvez é uma expectativa errada minha já esperar que esse time estivesse melhor para os grandes jogos. Mas os dois, tá? Arsenal e Chelsea, nesses dois grandes jogos que tiveram, Arsenal contra Liverpool, Chelsea até contra Manchester City, mas ali teve uma expulsão que condicionou muito o jogo. Mas vi pouco assim desses times serem mais protagonistas dos jogos, conseguirem criar mais, levar o jogo como eles queriam, e mais jogos muito amarrados. É isso, meu povo, de um cafezinho hoje que nem xícara de café tem, que deve ter tido muito ruído porque tem uma obra aqui do lado do estádio do Barça, tem um cortador de grama passando por aqui. Peço desculpa para vocês, a quem se sentiu ofendido pelo ruído externo. E muito boa semana para todo mundo, hein? Essa semana vai ter vídeo sobre essa questão do Barcelona Nike. Vou produzir alguma outra coisa também um pouco off e já vou começar a preparar também conteúdo para vocês de final de Sul-Americana e de final de Libertadores. Vou tentar produzir alguma coisa e ver alguma coisa de Atlético, de Botafogo, de Racing, de Cruzeiro nessa data FIFA para fazer para vocês. Então vocês fiquem atentos. Se inscrevam aqui, deixem um like, um comentário para me ajudar e boa semana para todo mundo. Gente, valeu!